Pessoal, ó, eu vou dar continuidade para a parte que a minha irmã, a Patrícia Azevedo, deu início, dentro da parte de comportamento organizacional e alguns conteúdos de gestão de pessoas, tá? Infelizmente, eu simplesmente pedi para ela dar o que ela pudesse, dentro do curto prazo que ela tem da agenda dela. Então, vamos lá, ó. Ela falou com vocês de um assunto chamado motivação. Quando ela falou de motivação, ela explicou o que era motivação. Talvez o conceito que eu coloque aqui não seja o mesmo que ela deu, mas o sentido é o mesmo, tá? Motivação é um estímulo que faz com que uma pessoa execute ações de uma forma ou de outra. Um conceito também muito cobrado em prova, que é o conjunto de necessidades que determina a forma de agir de um indivíduo. Ou o motivo que faz, com que as pessoas executem ações. Tá? Então está diretamente relacionado ao comportamento organizacional, ou seja, as ações que acontecem dentro da organização. A motivação, ela possui teorias, tá? Então, ela possui teorias motivacionais. Essas teorias podem ser classificadas em dois tipos. Então, as teorias podem ser teorias chamadas teorias de conteúdo, ou também tem um grupo chamado teorias de processo. Tá? Qual é a diferença que existe entre esses dois tipos de teorias? Presta atenção para você entender bem direitinho. As teorias chamadas teorias de conteúdo estão relacionadas às necessidades individuais e ao ambiente de trabalho. Tá? Então, o que quer dizer isso para nós? Ó, as teorias de conteúdo, é só entender, conteúdo é alguma coisa que depende de você, certo? Então, as suas necessidades fazem você agir de uma forma ou até mesmo deixar de agir, tá?
O ambiente de trabalho, ele pode influenciar, sim, o quê? Nas características de motivação sua. Agora, as teorias chamadas teorias de processo. Processo em administração é um conjunto de ações, fatos. Então, o que acontece? As teorias de processo, elas vão analisar os acontecimentos e como acontece o processo, por isso chamadas teorias de processo de surgimento de energia para que os indivíduos executem tarefas. Então, o que quer dizer isso? Enquanto uma pega receita de bolo, ou pode até influenciar e modificar um pouco, surgirem novas necessidades, aqui nós não estamos preocupados com as necessidades da pessoa. Nós, na verdade, estamos preocupados em analisar o que acontece com a pessoa, como forma essa motivação dentro dela, tá? Então essa aqui é simplesmente uma análise para descobrir quais são os motivos que fazem uma pessoa dentro de uma organização a estar animada ou desanimada para agir. Essa aqui, ela vai verificar, vai constatar o que acontece, qual é o processo, como é formada a motivação dentro da pessoa, tá? Então, enquanto essa aqui só analisa, faz só uma análise para descobrir os fatores que podem motivar ou que podem desmotivar, essa aqui vai analisar o que é realmente, qual é o processo de formação da motivação. Tanto uma como a outra, entende? São teorias de motivação. A motivação é estudada dentro do comportamento organizacional. Por quê? A motivação influencia diretamente no desempenho das pessoas dentro da organização. Então, o que acontece? Nós temos que proporcionar melhor desempenho das pessoas. Então, por exemplo, se a pessoa não tem suas necessidades atendidas, ela está o quê? Insatisfeita, ou não está satisfeita, não estará motivada. Com isso, nós temos que saber os fatores que estão o quê? Impedindo ela que ela desempenhe o seu melhor, o seu melhor. Ou seja, vamos analisar apenas as necessidades dela. Por que ela não está conseguindo fazer? Qual a necessidade que ela não está satisfazendo e com isso ela está desmotivada? Ou qual a relação da desmotivação dela com o ambiente que ela trabalha? Isso na teoria de conteúdo. Agora, a teoria de processo, essa teoria de conteúdo, ela é estática. Ela é estática em que sentido? Ele não está preocupado em verificar o que aconteceu durante o processo de formação da motivação. Ele só está preocupado com o resultado, o que é a motivação em termos assim, analisar quais as necessidades que não foram satisfeitas ou qual as condições de ambiente que não estão proporcionando o melhor desempenho para ele. Na teoria de processo é uma coisa dinâmica. Então ele vai verificar como é formada a motivação. Aqui a motivação já vai vir pronta, como consequência de uma necessidade
ou de uma condição de trabalho. Aqui a necessidade não, ou a motivação não vem pronta. Ele justamente vai descobrir o que acontece durante o processo cognitivo das pessoas de formação desse estímulo chamado motivação, tá? Aqui isso vai auxiliar a organização, por quê? Se ela descobre que as pessoas não estão desempenhando bem os seus trabalhos por uma questão de necessidades não atendidas, a organização tem que tentar possibilitar maior facilidade para ele satisfazer as suas necessidades. Outra situação é, se alguma condição de trabalho está o impedindo de ter o melhor desempenho, quando a gente descobre quais são essas características que estão desmotivando a pessoa, a organização vai lá e tenta proporcionar o melhor clima de trabalho para que ele consiga ficar motivado e atendo os objetivos organizacionais. No caso do comportamento ainda organizacional, para que se trabalha com uma teoria de processo? Por que elas foram criadas? Justamente porque, olha, o processo de motivação é interno. Então, como ele é um processo interno de cada pessoa, da capacidade cognitiva dela, nós vamos estudar o que acontece para formar essa motivação. Não é a motivação já pronta como consequência de necessidade ou condição de ambiente. Beleza. Então, como aconteceu esse processo? Como é que é feita a energia? Vem um estímulo daqui, esse estímulo é recebido. Então, por quê? Porque a gente sabendo o conjunto, todos os elementos que formam a motivação, a gente pode descobrir, a organização pode descobrir qual desses elementos está falho e a organização proporcionar formas de fazer essa sinergia, essa composição perfeita para a motivação e para o bom desempenho da organização, tá? Então, resumindo, motivação é um estímulo, é uma condição, é um fato que faz com que a pessoa aja de uma forma, ou até mesmo deixe de agir, ou haja de outra forma. As teorias de motivação estudadas pela organização, foram criadas para um estudo organizacional, elas são o quê? Essas teorias podem ser de conteúdo ou de processo. Conteúdo relacionado apenas ao quê? A necessidades ou mesmo às condições de trabalho que podem influenciar no desempenho. As teorias de processo vão estudar profundamente como acontece todos os estágios para a formação de uma necessidade. Aqui a necessidade é pronta. Aqui ela é verificada como ela acontece. Porque o problema pode ser que ele, pela uma das necessidades, daquela necessidade, para conseguir satisfazer aquela necessidade, esteja no meio do caminho, não a necessidade como um todo. Ele pode ter uma falha num dos estágios da formação da necessidade automaticamente da motivação. Tá? Copia, por favor, o que está no quadro. Pessoal, olha, as teorias habituais que caem em concurso são a teoria das necessidades, Maslow, a teoria dos 2 fatores de Herzberg e a teoria da expectativa de Veron, tá? Só que algumas provas, eles vão questionar outras motivações, até mesmo simplesmente uma questão mais simples, abordando ela de forma diferente que ela é, ou seja, colocando uma teoria que é de conteúdo, afirmando na prova que é uma teoria de processo, tá? Então, olha só, a primeira teoria de conteúdo que nós temos é a teoria das necessidades. Vocês já viram falar nisso? Com certeza já, eu tenho certeza absoluta disso. Essa teoria das necessidades é a teoria que vocês viram com a minha irmã, certo? Que é a teoria cujo criador, quem foi? O fundador dela. O fundador dela, o criador dela, é o rapazinho chamado Maslow. O marshmallow nosso. O Maslow, o que ele definiu? Só relembrando o que vocês viram, tá? Maslow definiu o seguinte, nós temos necessidades e essas necessidades é que fazem nós agirmos de uma forma ou de outra. Traduzindo, todo mundo tem as mesmas necessidades
E essas necessidades é que geram motivação, certo? Motivação para satisfazê-la, tá? Então aqui em Maslow existe uma relação direta entre o quê? As necessidades individuais, elas é que o quê? Satisfazer essas necessidades é que gera a nossa amiga chamada motivação, tá? Então é isso que Maslow falou e que minha irmã deve ter mencionado para vocês, tá? Mas é só para a gente relembrar, até como eu falei, é uma teoria que sempre cai em prova, tá? Então a necessidade de satisfazer os seus desejos é que cria motivação no indivíduo, tá? Só que ele diz o seguinte, ó, todas as necessidades individuais geram motivação quando satisfeitas. E isso vocês vão ver que por outro autor, por outra teoria, não é real, tá? Segundo, é claro, o outro autor. Então preste atenção, o que Maslow fez? Como minha irmã falou para vocês, ele criou o quê? Uma pirâmide aonde ele colocou as necessidades. Então, o que Maslow fez? Maslow dividiu essas necessidades em 5 grupos de necessidades. Então, ele afirmou que existem as necessidades fisiológicas, que compõem essa base da pirâmide, as necessidades chamadas necessidades de segurança, as necessidades chamadas necessidades sociais, as necessidades de estima e, por fim, as necessidades de autorrealização. Certo? Então, vamos tirar algumas coisas, até mesmo questões de prova daqui, ó. Primeiro, nós temos que entender o seguinte: existem níveis de necessidade. Então, o que acontece? Os níveis de necessidade, eles aumentam à medida que você sobe na pirâmide, tá? Então, isso aqui é o nível da necessidade, certinho? Agora, tem que tomar cuidado, porque aqui nós estamos falando de nível de necessidade, tá? Agora, preste atenção. Em relação à importância, é justamente inversamente proporcional, tá? A importância, a menos importante está no topo da pirâmide e a mais importante estaria na base da pirâmide. Por que isso, gente? É fácil de você imaginar. Você vai ter que construir um prédio. Se não tiver fundamentação, se não tiver base, você vai conseguir montar um prédio de 60 andares? Não. Então, na verdade, são mais importantes as fisiológicas, porque se você não atender às necessidades fisiológicas, jamais você alcançaria o quê? A autorrealização, tá? Sem base, você não chega ao topo. Então, o que acontece? Maslow, ele simplesmente pegou e dividiu esses grupos de necessidades nas chamadas necessidades básicas, e nas necessidades chamadas básicas ou primárias e as necessidades chamadas necessidades secundárias. Então, o que acontece? Preste atenção, ó. Seguinte. As necessidades básicas são compostas pelas de segurança e as fisiológicas. As necessidades sociais de estímulo e de autorrealização são necessidades o quê? Secundárias. Até mesmo pelo que a gente viu em termos de nível de importância. O que acontece? Se caísse assim na tua prova,
Qual é a ordem decrescente de necessidades, dos grupos de necessidades para Maslow? Então, ordem decrescente de importância. Qual seria? Normalmente o cara vai falar autorrealização e estima, ordem decrescente é da maior para menor. Então, normalmente ele confunde a importância com o nível. Então, ele vai achar que a mais importante é a autorrealização. Não, está falando ordem decrescente de importância. Lembra, a mais importante é quem? São as fisiológicas, é a base. Então, ó, a ordem seria fisiológicas, segurança, sociais, estima e autorrealização. Outra coisa é ele perguntar na prova, qual a ordem do nível de necessidade segundo Maslow? Os níveis são, o nível mais alto, qual é? Alto o quê? Realização, estima, sociais, segurança e fisiológicas, tá? Então não confunda o nível com a importância. Tudo bem até aqui ou não? Dúvidas? Não? Então vamos lá, ó. Essas necessidades fisiológicas de segurança, sociais e estima e autorrealização são grupos de necessidades, certo? Então, copia rapidinho o quadro. Olha só, então nós vimos que existem quantos grupos de necessidades para Maslow? Maslow definiu que, na sua teoria das necessidades, seriam quantas? Teoria das necessidades é formada por 5 grupos. Seriam as necessidades chamadas fisiológicas, as necessidades chamadas necessidades de segurança, as necessidades chamadas sociais e as necessidades chamadas de estima e as necessidades chamadas necessidades de autorrealização. Cara, é sarcástico numa prova, mas já aconteceu, infelizmente, mais de uma vez, ele fazer o quê? Ele sacanear legal, colocando uma necessidade fisiológica como necessidade de segurança, de autorrealização com estima, certo? Se você fosse fazer, por exemplo, uma prova da ESAF, da Fundação Carlos Chagas, ainda é pior, porque são 5 grupos. Então ele pode questionar para você. Marque a opção que é uma necessidade, ou a necessidade tal é uma necessidade do grupo de necessidade de Maslow de qual tipo? Aí, principalmente, ele vai fazer confusão entre estima e autorrealização, tá? Então, para reforçar o que minha irmã falou para vocês, vamos ver rapidinho isso aqui, ó. Vou contar a historinha para você ir guardando. Ó, necessidades fisiológicas, tá? As necessidades fisiológicas, presta atenção, todos nós não precisamos nos alimentar, isso é básico, é uma necessidade básica nossa, é uma necessidade fisiológica. Então, ó, vai guardando a frase. Então, todo mundo vai em busca de quê? Isso, a alimentação. Quando a gente come, não dá sono? Isso. Então, vai lá, primeira necessidade fisiológica, todo mundo vai em busca de quê? A alimentação. Comeu, dá o quê? Sono. Se você está com sono, o que você faz? Repouso. Não dá tempo para dormir porque é só aquela siesta após almoço. Então vamos lá. Fisiológico. Todo mundo vai em busca de quê? Alimentação. Comeu, sono. Está com sono, repouso. Agora, como é um breve soninho, você vai dormir em qualquer lugar? Não, você vai num lugar confortável. Então todo mundo vai em busca de alimentação. Comeu, dá sono. Está com sono, repousa. E repousa onde? Em um abrigo. Então vamos lá. Necessidades fisiológicas. Todo mundo vai em busca de quê? Alimentação. Comeu, sono. Está com sono, repouso. Repousa onde? Em um abrigo. Aí olha só como o cara é louco. Maslow, eu brinco que eu digo que ele é um tarado. Porque ele já coloca como necessidade básica fisiológica primeira, que tem que ser atendida, o quê? Desejo sexual. Não sou eu, cara. É o cara que é tarado, não me culpe. Então, olha só. Todo mundo vai em busca de quê? Alimentação. Está com fome, comeu, dá o quê?
sono. Tá com sono. Repouso. Em um, abrigo. Depois, desejo sexual. Tá certo? Então vamos lá, ó. Necessidades fisiológicas. Quais são elas? Alimentação, sono, repouso, abrigo e desejo sexual. Agora, necessidades de segurança. As necessidades de segurança são: todos nós não vamos em busca de proteção? Sim, com certeza. Então todo mundo vai em busca de quê? Proteção. Agora, a proteção se consegue em qualquer lugar? Não, em um lugar que tenha ordem. Então todo mundo vai em busca de quê? Proteção. Em um lugar que tenha o quê? Ordem. Agora, por que você vai buscar proteção em um lugar que tenha ordem? Porque você quer fugir dos perigos. Então vamos lá. Todo mundo vai em busca de quê? Alimentação. Desculpa, viagem. Todo mundo vai em busca de quê? Proteção. Em um lugar que tenha ordem. Porque você quer fugir dos perigos. E por que você quer fugir dos perigos? Porque você tem senso de responsabilidade. Então essas são as 4 necessidades do grupo chamado necessidades de segurança. Então vamos lá. Todo mundo vai em busca de quê? Proteção. Em um lugar que tenha ordem. Porque você quer fugir dos perigos. Por quê? Porque você tem senso de responsabilidade. Então vai lá, de novo, fisiológicos. Todo mundo vai em busca de quê? Alimentação. Comeu, sono. Tá com sono, repouso. Repouso, em um, abrigo. E aí depois, sexo! Tá? Desejo sexual. Necessidade de segurança. Todo mundo vai em busca de quê? Proteção. Em um lugar que tenha ordem. Porque você quer fugir dos perigos, porque você tem senso de responsabilidade. Necessidades sociais. Vamos repetir aqui as histórias de segurança. Então as necessidades de segurança são proteção. O que mais? Ordem. Depois, fuga dos perigos. E por fim, quem? Fuga dos perigos e senso de responsabilidade. Vamos lá. Agora, necessidades sociais. Sinceramente, todos nós não vamos em busca de um relacionamento? Vamos. Certo? Seja de amizade, seja o que for. Então, todos nós vamos em busca de um relacionamento. Agora, tem como ter um relacionamento se a outra pessoa não te aceitar? Claro que não. Então, todos nós vamos em busca de quê? De um relacionamento. Para tanto, precisa de aceitação. Essa aceitação, quando você aceita, isso se torna uma afeição. Então, vai lá. Todo mundo vai em busca de quê? De um relacionamento. Precisa de aceitação, que se torna afeição, que gera amizade. Isso vai ser poético isso aí. Então vamos lá. Todo mundo vai em busca de quê? De um relacionamento. Relacionamento precisa de quê? Aceitação, que se torna afeição. Tudo bem? Que gera uma amizade. Agora, a amizade, para existir, ela precisa de 2 fatores. Quais são? Compreensão e consideração. Então vamos lá. Todas as necessidades sociais. Então todo mundo vai em busca de quê? De relacionamento. Relacionamento precisa de quê? Aceitação. Essa aceitação se torna afeição. A afeição vira uma amizade, que precisa de compreensão e consideração. Então vamos ver quais são as necessidades sociais. Relacionamento. Aceitação. Afeição, amizade, compreensão e consideração. Vai lá, recorda. Fisiológico, todo mundo vai em busca de quê? Alimentação. Comeu, sono. Sono, repouso. Repouso em um abrigo. Depois, desejo sexual. Próximo, necessidades de segurança. Todo mundo vai em busca de quê? Proteção. Em um lugar que tenha ordem. Porque você quer fugir dos perigos, porque você tem
Senso de responsabilidade. Necessidades sociais. Todo mundo vai em busca de quê? De um relacionamento. Mas o relacionamento precisa de quê? Aceitação, que se torna afeição, que gera amizade, que precisa de compreensão e consideração. Necessidades de estima. Vamos alimentar seu ego. Então, olha só como é legal. Na verdade, gente, na vida, nós não podemos deixar de ter orgulho. Não é ser orgulhoso, é ter um pouquinho de orgulho para que as pessoas não pisem na gente. Então, ó, todos nós temos que ter um pouquinho de quê? Orgulho. Porque esse orgulho vai te dar o quê? Isso, autorrespeito. Então vai lá, todo mundo vai em busca de quê? Todo mundo tem que ter um pouquinho de orgulho. Porque esse orgulho vai te dar o quê? Autorrespeito. Esse autorrespeito vai permitir um progresso. Então vamos lá, todo mundo precisa ter um pouquinho de quê? Orgulho. O orgulho vai te dar autorrespeito, que permite um progresso. Esse progresso vai gerar em você o quê? Confiança, tá? Então, ó, todo mundo tem que ter um pouquinho de orgulho. Esse orgulho permite o quê? Autorrespeito, que gera progresso na sua vida. Este progresso vai ou não te dar confiança? Vai. Só que essa confiança pode se tornar o quê? Uma ambição, tá? Agora, essa ambição será por um status. Então, recordando tudo. Então, ó, nós precisamos ter um pouquinho de quê? Orgulho. Esse orgulho gera o quê? Autorrespeito, que permite um progresso. Esse progresso te dá confiança, que se torna ambição por um status. Então, vamos lá. Ó, necessidade de estima. Orgulho. Autorrespeito. Autorrespeito. Progresso. Confiança. Confiança. Ambição e status. Certo? Recordando, fisiológicos. Todo mundo vai em busca de quê? Alimentação. Comeu, sono. Sono aonde? Ou sono o quê? Repouso. Repouso aonde? Em um abrigo. Depois, sexo. Segundo as necessidades, necessidade de segurança. Todo mundo vai em busca de quê? Ordem. Todo mundo vai em busca de proteção. Em um lugar que tenha ordem. Porque você quer fugir dos perigos, porque você tem senso de responsabilidade. Terceiro grupo, relacionamento. Todo mundo vai, sociais, todo mundo vai em busca de um relacionamento. Relacionamento precisa de quê? Aceitação. A aceitação se torna uma afeição. Essa afeição gera amizade, que precisa de quê? Compreensão e consideração. Necessidade de estima. Nós precisamos ter um pouquinho de quê? Orgulho. O orgulho vai te dar autorrespeito, que vai permitir um progresso, que vai gerar confiança, que se torna ambição por um status. O último grupo de necessidades são as necessidades chamadas necessidades de autorrealização. Vamos lá, ó. Todo mundo não vai em busca de sucesso pessoal? Isso, vai. Então, todo mundo vai em busca de quê? Sucesso pessoal. O sucesso pessoal, ele vai te dar o quê? Autonomia, porque aí, como você já teve sucesso na sua vida, você pode o quê? Ter autonomia, tomar as suas decisões sozinha, sem ter que pensar muito. Então, vamos lá, todo mundo vai em busca de quê? Sucesso pessoal, porque ele vai te dar o quê? Autonomia. Essa autonomia vai permitir você o quê? Aceitar novos desafios. Então, vamos lá, todo mundo vai em busca de quê? Sucesso pessoal. O sucesso pessoal gera o quê? A autonomia, que permite o quê? Aceitar novos desafios. Aceitando esses novos desafios, isso vai gerar em você autossatisfação. Então vamos lá, ó. Necessidades chamadas necessidades de estima. Então todo mundo vai em busca de quê? Sucesso pessoal. O sucesso pessoal gera o que para você? Sucesso pessoal gera autonomia. A autonomia vai permitir aceitar novos desafios. Aceitando esses novos desafios e dando tudo certo, o que isso vai acarretar? Vai acarretar na tão esperada
autossatisfação. Tá? Então, esses são 5 grupos de necessidades. Agora, falando sério, Maslow não é um tarado, cara? Porque olha só, antes de se preocupar em colocar a camisinha, ele já faz sexo. Certo? Então, ele coloca primeiro o sexo e depois a segurança. E olha só depois de colocar a camisinha, tendo feito sexo antes, é que ele se preocupa em um quê? Em um relacionamento e dar um beijo. Então, o cara é completamente tarado. Primeiro ele faz sexo, depois ele se preocupa com a segurança, para só depois pensar em um relacionamento. Não é um tarado? Não, não é não, cara. Maslow é um dos caras mais inteligentes do mundo. Por quê? Ele simplesmente pegou o quê? A nossa característica de ser o quê? Um ser vivo e pertencer ao reino animal. Preste atenção, ó. As 2 primeiras características, os primeiros 2 grupos, que são as básicas, essas necessidades chamadas básicas, elas são diretamente relacionadas a qualquer indivíduo, qualquer personagem do reino animal. Certo? Se vocês veem aquele globo animal, certo? Vocês vão ver que todos eles, o leãozinho vai lá querer fazer sexo, vai buscar um lugar para descansar, vai em busca de alimentação, certo? Ele vai buscar o quê? Fugir dos perigos, a leoa protegendo o seu filhote. Então isso é característica de todo o reino animal. Inverti aqui, né? Perdão. Seriam essas 2 aqui, é que elas seriam as chamadas necessidades básicas. Essas necessidades básicas é que são características de todo o quê? Reino animal. Agora, essas 3 que estão aqui, preste atenção, é que as nos distingue dos demais pertencentes ao reino animal, que são as necessidades que nós chamamos de quê? Secundárias. Essas são características apenas de quem? De pessoas. Tá? Então, essa foi assim que ele baseou. Na verdade, ele não criou nada novo. Ele simplesmente pegou o reino animal e fez um estudo e, baseado nesse estudo, separou o que era a característica geral do grupo reino animal e depois separou as que pertenciam apenas como característica das pessoas, tá? Então, pode copiar, por favor. Olha só, dentro da teoria de Maslow, ele definiu os chamados pressupostos de Maslow. Então, são na verdade as conclusões dessa teoria, as características dessa teoria. Então, vamos brincar com isso aí, por favor. Ó, primeira pergunta para vocês. Quando uma necessidade existe, pense lá nas necessidades fisiológicas, o que acontece? Elas são motivadoras. Então, uma motivação é gerada quando você satisfaz uma necessidade. Então, uma necessidade de nível mais baixo, enquanto não for o quê? Atendida, ela gera motivação, tá? Então, o primeiro pressuposto dele, qual é? A primeira lógica dele. Uma necessidade de nível mais baixo é motivadora até ser satisfeita. Posteriormente, uma
necessidade de nível mais alto passa a ser motivadora, tá? Então é o seguinte, você fica na necessidade, ela é motivadora, enquanto você não a satisfaz. Quando você satisfizer ela, ela deixa de ser motivadora e uma nova necessidade surge. Então é legal entender isso aí, porque às vezes em concurso público tem assim, administração e psicologia, tá? Por quê? Motivação, ela está diretamente ligada a uma coisa chamada psicologia organizacional. Então vamos tirar uma coisa que não estão escritos nos livros, mas uma prova de concurso ela pode ser muito mais aprofundada que o básico. Seguinte, uma pessoa tem a necessidade básica de alimentação, não tem? Beleza. Quando essa pessoa se alimenta, qual é a lógica para Maslow? Ela estaria o quê? Motivada até se alimentar. Comeu, isso aí vai deixar de ser o quê? Motivador para ele executar ações. Agora, preste atenção, vocês já ouviram falar em transtorno alimentar? Existe o quê? Compulsão por sexo, compulsão por alimentação. O que é isso? É quando o indivíduo satisfaz uma necessidade, porém não percebe que a satisfez. Então a pessoa come e não se sente satisfeito, ou seja, é como se ele não tivesse comido. Então ele continua comendo, porém ele já não estaria motivado, porque as necessidades dele foi satisfeita, certo? Então é um transtorno que ele tem por uma compulsão alimentar ou até mesmo por sexo, tá? Isso é só um comentário para você entender direitinho. Segundo pressuposto de Maslow, ele fala o seguinte, me responde uma coisa, todas as pessoas alcançam o sucesso pessoal? Não. Tem gente que morre de fome. Então isso quer dizer que ele não satisfez nem as necessidades primárias, as necessidades fisiológicas. Então olha, o segundo pressuposto dele é que nem todas as pessoas alcançam o topo da pirâmide. Tá? Outra característica que ele definiu. Me diz uma coisa, ao contrário, se uma pessoa não satisfizer sua necessidade, o que acontece com ela? Ele fala, gente, que a não satisfação de uma necessidade, isso pode gerar fatores o quê? Mudanças de comportamento. Você já viu uma criança com fome? A criança fica louca, criança com sono. Por quê? Ela não satisfez as necessidades o quê? Básicas. Então vai acontecer com ela um problema psicológico, uma mudança de comportamento, tá? Então a terceira característica dela é o seguinte: a não satisfação de uma necessidade não gera apenas frustração, principalmente quando estamos falando de necessidade básica. Pode ocasionar mudança de comportamento. Agora, também acontece no outro sentido. Por exemplo, é aquela brincadeira, né? A mulher chega no trabalho rindo. O que todo mundo diz? Ih, a noite foi boa. Ou seja, ela satisfez o sexo e por isso ela estaria com um comportamento, com um bom humor. Mas isso é só uma brincadeira para vocês entenderem, tá? Então é o terceiro pressuposto que Maslow definiu, é esse aqui. Quarto pressuposto dele. Diz uma coisa, o que vocês acham? Se uma pessoa
se uma pessoa não está conseguindo atingir uma necessidade de nível mais alto, ela deve ou não voltar às necessidades inferiores? O que vocês acham? Claro, né? Claro que não. Por quê? Maslow só pensa em progresso. E ele não acredita que você vai conseguir chegar lá em cima, certo? Você não pode chegar lá em cima se você não atendeu aqui embaixo, tá? Então, para Maslow, é uma visão sempre de quê? De progresso. É uma visão de progresso em que sentido? Se uma necessidade de nível mais alto não está sendo atendida, o indivíduo deve continuar tentando e não repetir necessidades de nível inferior, tá? Então não volta, para ele não deve voltar às necessidades básicas, tá? Então, se você não está conseguindo atingir o seu sucesso pessoal, continue. Isso é claro se você o quê? Respeitou a ordem, atendeu as necessidades fisiológicas, necessidades de segurança. Então, cara, Maslow, para vocês que vão fazer concurso, cara, ele é base de sabedoria para concurso. Por quê, cara? Tem muito aluno, cara, que a gente conhece, que está empolgado, aí o cara quer estudar 12 horas por dia, o cara deixa de se relacionar, ou seja, deixa de sair com os amigos, o cara começa a deixar de executar atividades físicas, ele deixa de comer só para estudar, porque ele quer alcançar o sucesso pessoal. Mas, entenda, ele não tem mais, não está atendendo às necessidades de relacionamento, muitas vezes não está atendendo às necessidades de segurança, sociais. Então, não tem como você chegar ao sucesso pessoal se essas necessidades não forem atendidas, certo? Então, entenda bem. Olha, atenda às suas necessidades fisiológicas, sociais, necessidades de segurança, antes de sonhar em estudar para um concurso, certo? Então, eu até brinco com os alunos que, olha só, eu brinco normalmente dizendo assim, um dia antes da prova você dá uma, tá? Porque é necessidade fisiológica, para você chegar bem humorado na prova, todo animado e todo atento, tá? Então, guarda, escreve esses pressupostos para ficar tudo certinho. Olha lá, gente, ó, segunda teoria de necessidade, segunda teoria de conteúdo é a teoria dos dois fatores. Vocês viram isso também com aquela criatura estranha chamada minha irmã. Olha só. Essa teoria dos dois fatores, ela foi instituída por uma pessoa chamada, o criador é chamado, nome bonito, Herzberg, certo? Herzberg é um filho da mãe, vocês vão ver, em relação ao funcionário. Então, olha só que louco, cara. A dificuldade dessa teoria é o seguinte: qual é o oposto de satisfação? Não é insatisfação? Não. Já deu um trauma de português. Então, o oposto de satisfação não é a insatisfação, é a não satisfação. O oposto de insatisfação é a não insatisfação. O que esse perturbado, que quis complicar a nossa cabeça, está dizendo?
Ele está dizendo, na verdade, que nem tudo que gera insatisfação, se não tiver aquele ponto presente de insatisfação, você vai ficar motivado. Então, para ele, diferentemente de Maslow, nem todas as necessidades são motivadoras. Por esse motivo, a gente já vai colocar aqui no quadro o que eu acabei de falar para vocês, que é a primeira base para você entender, ó. Satisfação de um lado e o oposto disso é justamente a não satisfação. É só você lembrar assim, você fala, estou satisfeito ou não estou satisfeito. Agora, o oposto de insatisfação é a chamada, negue isso, não insatisfação. É só você falar assim, ó, estou insatisfeito ou não estou insatisfeito. É louco, mas acho que vocês vão entender ao final, pelo menos. Ó, então Herzberg fez o quê? O nosso amigo Herzberg, ele separou nos fatores que gerariam, as necessidades gerariam satisfação e as que não gerariam satisfação, tá? Então preste atenção, ó. Por isso que é chamado teoria dos dois fatores. Então ele separou em fatores chamados satisfacientes, ou seja, que geram o quê? Satisfação. Fatores satisfacientes ou fatores intrínsecos, ou seja, que é dentro de você, ou fatores chamados de fatores motivadores. Motivacionais. Tá? Então, esses fatores é que realmente estão relacionados à motivação. E o outro grupo são os chamados fatores insatisfacientes, ou seja, que geram insatisfação, ou também chamados fatores ambientais ou fatores higiênicos. Preste atenção, ó, primeira coisinha que é importante. Esses fatores, chamados fatores satisfacientes, intrínsecos ou motivacionais, eles estão relacionados ao conteúdo do cargo. Ou seja, as atividades realizadas no cargo. Enquanto isso, os fatores chamados insatisfacientes, ambientais ou extrínsecos, note que extrínseco significa fora. Esses fatores insatisfacientes que geram insatisfação, eles são relacionados ao contexto do cargo, o que envolve a execução das atividades. Não é a atividade em si. Contexto do cargo. Tá? Então, o que isso nos quer dizer? Preste atenção. Para esse menino Herzberg, olha para cá. Os fatores satisfacientes, eles podem estar presentes ou podem estar ausentes. A mesma coisa acontecendo com os fatores chamados de insatisfacientes. Eles podem estar presentes ou podem estar ausentes. Então, para a gente aprender isso, eu vou ter que exigir de vocês uma coisa que vocês não gostam muito de expressar. Um sentimento verdadeiro, tá? Então,
vamos expressar os nossos sentimentos verdadeiros. Fala uma coisa para mim. Se você tivesse o direito de escolher, você estaria assistindo esse gordo chato falar? Sim ou não? Sim, mentira. Então, na verdade, você gosta de estudar? Normalmente não. Então, se você não gosta de estudar, você pode dizer que está satisfeito em estudar? Não. Então, peraí, se você não está satisfeito em estudar, você não estará motivado a estudar. Para a Resmer, tá? Não quer dizer que isso é regra, isso é base da vida, tá? Então, preste atenção. Agora, a luz da sala está acesa, tudo bem? Então, você tem uma condição de trabalho, certo? Ou no próprio trabalho ou numa sala de aula. Se a luz estiver acesa, você vai dizer que está satisfeito com isso? Mentira. Você vai dizer apenas que não está insatisfeito com a luz. Outro caso, se você vai para uma sala de aula, isso é um problema comum em tudo que é cursinho, chega lá, o ar-condicionado é muito difícil de acertar para todas as pessoas. Então, se o ar-condicionado estiver com uma temperatura alta ou temperatura baixa, você vai dizer que está satisfeito? Não, você vai simplesmente dizer que não está insatisfeito com o ar. Outro caso. Salário é motivador? E é esse que é o trauma de todo mundo quando vem essa teoria. Olha só. Todo mundo que recebe bem pode dizer que está motivado a trabalhar? Não. Agora, se ele ganhar mal, ele vai dizer que não está satisfeito com o salário? Não, depende da necessidade dele. Mas isso não condiciona. Salário é uma coisa que está relacionada ao quê? Ao contexto ou ao conteúdo do cargo? Ao contexto. Ou seja, aos fatores em volta do cargo. Então, isso não gera satisfação. Apenas não te deixa o quê? Insatisfeito, tá? Então, preste atenção. Quando esses fatores de satisfação estão presentes, ele gera motivação, tá? O que quer dizer isso? Guarda sempre assim, os fatores satisfacientes, motivacionais, a motivação para a Resmer está sempre relacionado a fazer o que você gosta, certo? Jamais relacionados ao que está em volta, salário, forma de tratamento, tudo isso não gera motivação. O que gera motivação é você fazer o que você gosta. Então, quando você diz, eu faço porque eu gosto, você pode ter certeza que você está satisfeito, você está motivado. Agora, quando você não tem esse fator presente, exemplo, você não faz o que você gosta. Se você não fizer o que você gosta, você vai poder dizer que você está satisfeito? Não. Agora, você pode dizer que está insatisfeito? Não. Você simplesmente vai dizer que não está o quê? Não satisfação. Certo? Mas isso não quer dizer que você vai estar insatisfeito, porque a insatisfação não depende do que você está fazendo, certo? A insatisfação são os fatores que são proporcionados para você executar uma ação. Então, esses fatores que são motivacionais, eles estão, para você entender numa hora de uma prova, relacionados às atividades de trabalho. Por outro lado, quando você tem um fator insatisfaciente, mas que ele está presente, por exemplo, caso de iluminação, ar-condicionado, salário, eles são fatores considerados insatisfacientes. Mas, se você tem um bom salário, se você tem uma boa condição de trabalho, iluminação, você vai poder dizer que você está insatisfeito? Não. Mas você vai poder garantir a sua satisfação? Não. Você vai apenas poder dizer que não está o quê? Insatisfeito com o salário que você recebe. Tá?
Então, ele não garante satisfação, ou seja, não é motivador para a RESB. Então, ele não garante a satisfação, a motivação, tá? Agora, eu tenho certeza de uma coisa. Se esse fator, o seu salário estiver baixo, ou a iluminação, as condições de trabalho estiverem ruins, você obrigatoriamente vai dizer que está o quê? Insatisfeito. Tá? Então, entenda bem, é fácil separar. Os fatores são motivacionais, que geram motivação, eles estão relacionados às atividades, ao que você faz. E os fatores chamados insatisfacientes, eles estão relacionados às condições de trabalho. Vou te dar um exemplo em relação ao salário, para nunca mais você esquecer. Vamos supor o seguinte, você tem um salário, aí o seu chefe te dá um aumento. Fala de coração, você vai falar para o teu chefe que você está satisfeito com o salário? Claro que não. Se você falar isso, ele nunca mais vai aumentar seu salário. Você vai apenas poder dizer que não está o quê? Insatisfeito com o quanto você recebe. Então lembre-se, satisfação está relacionado ao que você faz. Se você gosta ou não de executar aquela tarefa. Se você gostar, você estará satisfeito. Se você não gostar, você não estará satisfeito. A insatisfação está relacionada diretamente às condições, à forma de que você tem à sua disposição para executar o trabalho. Então, se você tem uma boa iluminação, uma boa refrigeração, um bom salário, você não vai estar satisfeito. Você apenas não estará insatisfeito, porque isso é uma condição de trabalho, tá? Calma, relaxa, essa teoria é uma das teorias mais complicadas, até mesmo por quê? Porque a nossa natureza capitalista acha que salário é o suficiente para você estar motivado. Isso não é verdade. Várias pessoas que entram em alguns órgãos públicos com nível médio ganhando 6 mil, certo? Entram achando que vão estar motivados a executar as suas tarefas. Quando chegam lá e executam atividades, e essas atividades não são legais para ela, ele não vai conseguir adquirir satisfação, certo? Então, o que acontece? Uma pessoa que tem nível superior, que estudou para medicina, nutrição, aí ele vai e faz um concurso de nível médio na área administrativa, certo? Diz uma coisa, o que habitualmente faz uma área administrativa em qualquer ente público? Vai brincar com xerox, vai brincar com protocolo, por isso vocês têm que aprender arquivologia. Aí o cara tem um nível superior que ele estudou, que é uma coisa que ele gosta de fazer. Chega lá para tirar xerox. Pô, no primeiro dia é até legal, mas, cara, depois de 10 anos fazendo isso, cara, ele vai pedir a morte. Mesmo que ele ganhe 6 mil reais para fazer isso, tá? Entenda bem, eu estou te falando uma realidade. Isso aí já não é da teoria, não, tá? Então, a satisfação, a motivação está diretamente relacionada ao que você faz, não às condições para fazer, tá? Então, copia, por favor, o esqueminha do quadro. Vamos tentar fechar isso aqui para você não esquecer mais, tá? E nada melhor para aprender que exemplos. Então, nós vamos colocar 4 situações aqui distintas. Então, vamos ir para a primeira hipótese. O cara é um artista. Certo? E esse artista pode estar recebendo o quê? Alta remuneração. Alta remuneração. Ou pode estar recebendo baixa remuneração. Segunda hipótese. Nós vamos ter... Na verdade, é porque eu já decompus nas 4.
certo? Segunda hipótese seria qual? Nós temos vamos ver, agente administrativo. Normalmente as pessoas só continuam com isso por falta de opção, mas não por estarem gostando, tá? Um agente administrativo com alta remuneração ou a mesma pessoa estando com o quê? Com baixa remuneração. Então, a partir desses 4 exemplos, 4 situações distintas, nós vamos chegar ao entendimento. Ó, primeira coisa que você tem que avaliar não é a condição de trabalho, é se a atividade é prazerosa ou não. Você conhece algum artista, não é Big Brother não, tá? Algum ator, alguma atriz que não goste de fazer isso? Com certeza não. Então, o artista verdadeiro, com certeza, ele gosta do que faz. Certo? Agora, o agente administrativo aqui, normalmente, não é por vontade, mas sim por falta de oportunidade. Não gosta do que faz. É o primeiro fator que você vai analisar. Então, primeiramente, você analisa os fatores que são motivacionais ou os fatores que são higiênicos. Você analisa primeiro os fatores que estão relacionados ao conteúdo ou ao contexto do carro, os que estão no conteúdo. Então, primeiro eu tenho que saber se ele está satisfeito ou não satisfeito. Se você fizer o que você gosta, com certeza você está o quê? Satisfeito e motivado para fazê-lo. Se você não gosta do que faz, você está fazendo como uma obrigação. Então você jamais estará o quê? Satisfeito, tá? Então isso aqui definiu se ele está satisfeito ou se ele está não satisfeito. Agora, isoladamente, independente se ele gosta do que faz, se ele tem uma auto-remuneração, ele vai poder dizer que está insatisfeito com o dinheiro que ele recebe? Não. Então, se ele tem uma auto-remuneração, isso significa o quê? Que ele não está insatisfeito com o que recebe. Mas isso garante para ele uma satisfação? Não, porque a satisfação é com o que ele está fazendo, tá? Agora, próxima possibilidade. Esse cara, independente do que ele faz, ele tem uma baixa remuneração. É aquele cara que todo dia vai dizer o quê? Que está o quê? Insatisfeito. A mesma coisa vai acontecer aqui. Aqui vai ser repetição, ó. Se ele tem alta remuneração, ele vai dizer que o quê? Não está insatisfeito com o que recebe. Porém, todavia, contudo, senão, entretanto, ao passo que, se ele tem uma baixa remuneração, ele vai estar o quê? Insatisfeito com o que recebe. Então vamos lá, ó. Agora vamos analisar os dois pontos. Ele está satisfeito ou está insatisfeito, esse primeiro caso aqui? Ele faz o que ele gosta ou não? Ele faz sim o que ele gosta. Se ele faz o que ele gosta, com certeza ele pode encher o peito e dizer o quê? Que está satisfeito com o que ele faz. Agora, presta atenção. Ele está satisfeito com o que ele faz. Mas se além disso ele tem uma auto-remuneração, ele está satisfeito e não insatisfeito com o que recebe.
Agora, esse mesmo cara que é artista, que gosta do que fazer, se ele tem uma baixa remuneração, não importa. Ele continua o quê? Satisfeito com o que ele faz. Porém, insatisfeito com o que recebe. Olha que louco, cara. O cara é ao mesmo tempo satisfeito e insatisfeito. Por quê? Porque a satisfação está diretamente relacionada ao que ele faz. E ele gosta do que ele faz. Agora, a insatisfação está relacionada à condição de trabalho. Então, embora ele goste do que fazer, a condição, o contexto do cargo dele, da função dele, não traz boa remuneração. Então, ele não vai deixar de ficar satisfeito com o que ele faz. Porém, ele vai ficar insatisfeito com quanto ele recebe. Agora, o terceiro caso é um agente administrativo. Se é um agente administrativo, faz o que gosta? Não. Então, ele é um cara satisfeito? Não. Então, a primeira coisa, ele pode dizer sempre que não o quê? Não está o quê? Satisfeito. Então, ele é não satisfeito, tanto aqui como aqui embaixo. Agora, vamos ver se ele é insatisfeito ou não. Ó, então a satisfação está relacionada ao que ele faz. Agora, vamos ver a condição dele de trabalho, ao contexto do cargo. Ele tem alta o quê? Remuneração. Se ele tem alta remuneração, ele pode dizer que está insatisfeito com quanto ele recebe? Não. Então, ele é não satisfeito com o que faz e não insatisfeito com o que recebe. Certo? Parecia uma oposição, mas não é não. Porque satisfação ao oposto é a não satisfação. Agora, o último caso é aquele agente administrativo, então continua sem o quê? Sem gostar do que faz. Mas além dele não gostar do que faz, ele não gosta do salário que ele recebe. Então ele tem as duas coisas ruins. Ele é não insatisfeito e, ao mesmo tempo, o quê? Insatisfeito. Porque ele é não satisfeito com o que ele faz e é insatisfeito com o que ele recebe. Então, isso é uma loucura se você não pegar o exemplo, tá? Então, isso quer dizer que eu posso ter uma pessoa que seja satisfeita e insatisfeita ao mesmo tempo e uma pessoa que seja não satisfeita e não insatisfeita ao mesmo tempo, tá? Então, copia o que está no quadro, que é o exemplo para você entender isso aí direitinho. Olha só, a última coisa de Herzberg é o seguinte. O que importou para Herzberg com a teoria dele? Tá? O que importou foi o seguinte, cara, olha que legal. Ele estava num estudo organizacional, certo? Então, o que acontece? Para a pessoa ter um melhor desempenho, ela tem que estar motivada, certo? Então, ele separou o que motiva e o que não motiva. O que motiva está relacionado ao cargo, às atividades que você desempenha, certo? Então, Herzberg propõe para motivar os funcionários, certo? Ele tem que propor algo relacionado às condições ou ao conteúdo do cargo. O que vocês acham? Ao conteúdo do cargo. Então ele vai propor uma coisa chamada enriquecimento do cargo. Só que esse enriquecimento do cargo pode ser horizontal ou ele pode ser um enriquecimento do cargo vertical. Qual vai ser a diferença entre essas duas coisas? Preste atenção, ó. No enriquecimento do cargo horizontal, não é relacionado ao conteúdo do cargo. Então, o que acontece? Herzberg diz que, por exemplo, as pessoas podem estar desmotivadas porque estão realizando atividades rotineiras. Então, o que ele vai fazer?
ele vai enriquecer. Enriquecer significa o quê? Aumentar, ou seja, acrescentar, não é substituir, acrescentar atividades de mesmo nível de complexidade, ao cargo. Com que intuito, pessoal? Para quebrar a rotina do cara. Tudo bem até aqui ou não? Agora, não são tarefas mais desafiadoras, tá? Olha só, a pessoa, o funcionário, na verdade, pode não se motivar com isso. Então, ele pode gerar o quê? Pode ocasionar um pensamento do funcionário que está sendo explorado. Certo? E é um pensamento normal. Então, por exemplo, você é contratado como agente administrativo, aí você mexe com a parte lá de tirar cópia. Aí você tira a cópia. Aí o que eles vão fazer? Não, vamos fazer esse cara ficar motivado. Agora, você vai tirar a cópia e, além disso, você vai imprimir documentos. São atividades de mesmo nível de dificuldade, certo? Aí que no início você pode até gostar um pouquinho, porque, pô, tu parou de ficar tirando toda hora a cópia, certo? Mas, por ser, inclusive, uma atividade de mesmo nível de complexidade, por você não estar sendo desafiado, esse enriquecimento horizontal, por isso tem o nome horizontal, que são atividades do mesmo nível de complexidade, ele não retira uma atividade e coloca outra. Ele só aumenta a quantidade de atividades que a pessoa vai fazer. Então, obviamente, a pessoa com o tempo já vai pensar o quê? Não, isso aqui não é para me motivar porra nenhuma. Isso aqui é única e exclusivamente para me explorar, certo? Agora, o que seria o enriquecimento do cargo vertical? Esse enriquecimento vertical seria acrescentar atividades de maior nível de complexidade ao cargo, certo? Então, beleza. Por quê? O raciocínio de Hesber é parcialmente certo. Por que ele é parcialmente certo? Pelo seguinte, cara, toda atividade que é desafiadora, ela cria a vontade da pessoa de conseguir. Então, realmente, motivaria. A mesma coisa da trabalho rotineiro, que ele acrescenta uma nova atividade, que embora não seja desafiadora, quebra a rotina do trabalho, e isso pode gerar, a um determinado espaço de tempo curto, uma motivação. O enriquecimento do cargo é porque ele gera o quê? Uma atividade desafiadora. E as pessoas, quando são desafiadas, normalmente elas são motivadas pelo desafio. Então, o que acontece? Qual é o problema do enriquecimento do cargo vertical que pode gerar? Pode gerar uma frustração. Por que pode gerar uma frustração? O cara está motivado a fazer essa atividade de nível de complexidade mais alta. Mas pode ser que pela limitação dele ele não consiga fazer isso. Se ele não fizer, o que vai acontecer? Ele vai o quê? Se frustrar. Se ele se frustrar, cara, obrigatoriamente ele vai desmotivar. Então, é uma possibilidade, mas é uma possibilidade com risco muito alto, porque ao invés de motivar, pode com o tempo gerar a desmotivação se a pessoa não conseguir executar aquela atividade por se tratar de um nível de dificuldade mais alto do que ele está acostumado. Então, Hesber pensa no quê? Ele separou os fatores que motivam e os fatores que não motivam. Verificou, constatou e provou pela sua teoria o quê? Que essa teoria determinava que existiam necessidades que eram motivacionais e fatores que não motivavam.
Os fatores que colaboram para a pessoa ficar motivada para ter melhor desempenho estão relacionados ao quê? Ao conteúdo do cargo, ao que a pessoa faz. Então, se a pessoa faz uma atividade rotineira, ela tende a ficar desmotivada. Então, ele propõe enriquecimento do cargo horizontal. Vamos acrescentar novas atividades para quebrar a rotina. Infelizmente, ele não está substituindo. Como ele não está substituindo, ele só está aumentando a quantidade de coisas que a pessoa tem que fazer. Isso pode gerar o quê? Um achar do funcionário, mais do que óbvio, que está sendo explorado. E ele está sendo explorado. Agora, se a pessoa executa sempre as mesmas atividades, o maior problema dela é que ela pode não estar sendo desafiada. Então ela já tem aquele serviço automático, mecânico. Então ela não vai criar um estímulo para fazer melhor do que ela sempre fez. Aí eu vou lá e pum, enriquecimento de cargo vertical. Ou seja, acrescento uma atividade que tem um nível de dificuldade maior. Beleza, isso é altamente motivador, um desafio. Mas e se a pessoa, o funcionário, não conseguir ter a capacidade de fazer isso? Vai automaticamente gerar frustração e o cara vai ficar altamente desmotivado por estar frustrado, tá? Então copia o que está no quadro, por favor.